Vamos lá. Esse é o final mais pessimista e mamador e estranho da história. Devilman e o legado em Berserk e Dark Souls, do Quadrinhos no Sarjeta. Deixa meu like aqui. Verdade de fundo. Vambora, velho. Vou assistir essa pedrada aqui em off, né? E já que eu tô gravando, explicar aqui, né, velho? Que comentário do amigo não bateu os requisitos. Mas ele comentou, velho, sei lá, velho. Parece que tá 5 anos comentando lá no canal o mesmo vídeo. Daí, né? Pô, fora que é 53 minutos de vídeo, assistir sem off com mais 5 vídeos pra ver depois ainda, ia ser foda, mano. Se atingir seus requisitos que, ok, no mínimo uns 5 likes ali, aí beleza, eu teria que assistir, não tem o que fazer. Mas deu pena, então vou estar trazendo. Anota aí, você patrocinou alguma coisa? Beleza, meu querido. Muito obrigado, um beijo no seu coração, tamo junto. Vou anotar. Pronto, anotado, vamos voltar lá pro vídeo. Milhões de anos atrás, demônios viviam sobre a Terra. Eram figuras grotescas, seres simbióticos que se fundiam com a vegetação, com os outros animais, com outros demônios, e dali saía um ser único, terrivelmente único. Mas um dia, o deus dos demônios foi aprisionado. Satã foi colocado em uma prisão de gelo. E a Terra seguiu... Você só não vai ter acesso aos vídeos antecipados, né, velho? Porque eu até expliquei, quem faz isso é o CJ Kazin. Ele é membro assim também comigo, porque dizer que ele não conseguiu. Mas eu expliquei pra ele, cara, os vídeos antecipados pros membros, infelizmente não tem como eu fazer isso, tá ligado? Só se você virar membro lá no YouTube, né? Aí não tem como eu te entregar o vídeo antecipadamente, né? Aí vai ter esse problema aí. Mas se você quiser, à vontade. Os dinossauros existiram e foram extintos. A vida recomeçou. E nela surgiu um ser um tanto Tudo frágil, certo. mas ao mesmo tempo brilhante. Eu estou falando do ser humano. Nós crescemos, nos multiplicamos, criamos cidades, dominamos a agricultura e cá estamos nós com todo esse progresso. Porém, há um problema. Os demônios estão de volta. E apenas um homem talvez possa nos salvar. Mas eu vou permitir, lembrando aqui, né? Eu vou permitir você e o JKzinho só, porque... Cara, porque se todo mundo quiser ficar membro assim, mandando direto pra mim, como é que eu vou cronometrar tudo isso daí, tá ligado? Porra, vou ficar fazendo planilha pra assim, ó, o dia tal acaba desse daqui, esse aqui não sei o que, tem que renovar, não sei o que. Aí vai me complicar pra caralho, velho. Só tem um problema. Ele também é um demônio. Essa sinopse, vamos ser francos, ela é extremamente instigante e eu diria mais, é extremamente influente. Não existiria mangás como Berserk, que tem uma cacetada de vídeos aqui no canal, ou mesmo a série de games Dark Souls, que eu estou devendo aqui no canal, diga nos comentários se vocês querem, se não houvesse o jovem Akira Fudou. E sim, esse sobrenome faz com que a quinta série que existe em mim saúde a quinta série que existe em você. Porém, Akira a piadinha Fudo. morre cedo, porque a história desse improvável herói é extremamente incômoda, trágica e que gerou um dos mangás mais perturbadores já feitos na história da humanidade. Caso você seja um completo ignorante, eu estou falando de Devilman. Publicado entre 1972 e 1973, Preciso de uma Devilman cadeira, foi velho. criado Essa cadeira por aqui tá Go foda. Nagai, ou no sentido original, Nagai Go, que caso você seja ainda mais ignorante, como é que isso é possível, cara? Go Nagai é um dos principais nomes da história do mangá e que influenciou uma cacetada de gêneros e subgêneros. Ele inclusive é uma figura de transição naquilo que a gente vai chamar de mangá adulto. E isso é perceptível no estilo dele. No primeiro Você vídeo vê que eu muito vi no desenho da dele, parte esse desse resquício vídeo, ainda ele mais falou só do infantil mangá. de um Osamu Tezuka ou de Pelo um que eu me Shotaro lembro. Shinomori. Inclusive, o Go Nagai foi assistente do Ishinomori. E caso você não saiba, o Ishinomori é o criador do Kamen Rider. Diga nos comentários também se vocês querem que eu fale mais de Kamen Rider aqui no canal. E basta você comparar obras do Ishinomori com o do Go Nagai, que você vai ver em comum essa ênfase na ação, no dinamismo, na intensidade. Ele tá dando um Só que resuminho o da Nagai primeira não tá parte. simplesmente no fato de ele ter sido próximo do Shinomori, mas sim de ter criado uma série de personagens ou séries que depois fizeram a cultura pop encher o bucho de dinheiro. Um exemplo é Cute Honey, que até tem vídeo aqui no canal, que foi censuradão. Criado em 1973, no mesmo ano em que encerrava Devilman, Cute Honey é um grande precursor do Mahou Shoujo, essas histórias de garotas mágicas que vão influenciar diretamente Sailor Moon e Sakura Card Captor. É atribuído também a Go Nagai a popularização do estilo ecchi, algo criado para driblar a censura
censura, ou seja, Então colocando uma esse é série o de nosso situações picantes, inimigo, mas de um velho. jeito meio pastelão, meio inocente, só que tendo por efeito algo muito discutível, que é justamente de associar inocência com sexualidade. Isso não é muito legal. Também é da mesma época em que estava sendo publicado Devilman, Mazinger Z, importante série para a consolidação do subgênero mecha, que para quem não sabe são esses robôs gigantes, com a novidade que o Go Nagai traz de termos um piloto, uma pessoa dentro desse robô o comandando. Go Nagai também foi importante para impulsionar aquela que viria a ser a revista de mangá mais vendida de todos os tempos, e no caso eu tô falando da Shonen Jump, de onde saiu Dragon Ball, Naruto, One Piece e também Haren Shigakuen, publicada por Go Nagai entre 1968 e 72, e o título dá para traduzir como Escola Sem Vergonha. Que fofo, que lindo, que educativo. Enfim, O você japonês é foda, o cara cara. É foda, patroa. é importante. E o interesse dele por coisas saudáveis como demônios aconteceu ainda antes do Devilman. Um personagem que morreu na praia e que foi publicado em 1971 foi Mao Dante. Em linhas gerais, a história é sobre a consciência de um garoto que está presa dentro de um demônio chamado Dante, que é o rei dos demônios e que teria sido no passado o próprio Judas Iscariotes. Ele estava numa prisão de gelo, então percebo uma série de semelhanças aqui. Enfim, como é uma história que eu não li até hoje, então não tem como falar mais. Apenas vale comentar aqui uma coisa bem óbvia, que é o interesse que o Go Nagai tem pela Divina Comédia de Dante Alighieri, inclusive dá nome aqui ao demônio, e o próprio Nagai nos anos 90 tem uma adaptação para mangá da Divina Comédia, que eu tô pensando seriamente em fazer um vídeo exclusivo para membros analisando esse mangá. Dica para virar membro. O lance, pessoal, é que a Toei queria fazer um anime. Já havia na época, nos anos 70, essa lógica transmediática. De tudo que você produz, você consegue fazer diferentes produtos. É mangá, é anime, é brinquedo, é camiseta, é a senhora sua mãe fazendo cosplay de diabo. Só que a história de Mao Dante era muito pesada, a Toei arrepiou, e daí o Go Nagai meio que refez a história, pegando um pouco mais leve. É desse jeito então que surge Devilman. Só que o pegar mais leve, de leve não tinha nada. Devilman também era extremamente pesado, e daí me parece que o pessoal da animação disse assim, quer saber? Foda-se. Tanto que se você for assistir o anime de Devilman, ele é bem mais uma história de super-herói, com a diferença é que em vez de ser um homem-morcego ou um homem-aranha, ele é um homem-diabo. Em compensação, o mangá, pessoal, se preparem para sair daqui com a cabeça completamente escaralhada. Porque Devilman é uma história até relativamente curta, não chega a ser uma aula de coesão, tem uma série de conceitos meio atravessados ou dispersos, porém tem um final que é um soco no estômago. Isso para não falar de alguns momentos profundamente perturbadores. Eu tenho um vídeo aqui de mais de um ano atrás, quando eu analisei a primeira metade de histórias de Devilman. Na época eu falei, comentem, curtam, para ter continuação. E vocês, parabéns, fizeram nada mais do que o trabalho de vocês e agora eu posso fazer esse vídeo. Então eu vou continuar, mas eu vou recomeçar, para que você não saia daqui e tenha que rever o vídeo primeiro. Eu vou repassar então os eventos da primeira metade, só que nessa parte eu vou passar um pouco mais rápido, e vou me focar, obviamente, nessa segunda metade, que é a que traz o final da história, e muita coisa que na época eu tinha pensado, será que vai pra cá, será que vai pra lá, isso aqui não tá fazendo sentido? Bem, agora lendo o final, algumas continuam fazendo sentido, porém outras fazem, e eu queria que elas não tivessem feito, porque eu fiquei muito mal com isso. Sério, vou repetir, o final de Devilman não vai te deixar legal. Se você quer um vídeo edificante, assiste meu vídeo sobre Sonic Boy. Eu gosto de bagulho grotesco, vai te só deixar bora. bem, você vai sair melhor assistindo aquilo ali do que você é hoje. E eu tô falando isso porque eu fiz Às um vezes vídeo dá falando aquele de coisa desconforto, fofinha e vocês mas não assistiram. bora. Aí agora eu vou falar de diabo, Agora é então bom. vocês não assistam também, sei lá. Mas se assistir, senão vocês não prestam. Vamos pra história. Como eu já disse aqui, no passado os demônios estavam sobre a Terra, aí houve a Era do Gelo, o capiroto tá lá congelado, só que arqueólogos acabam descobrindo esses demônios e, em partes, o aquecimento global Pô, eu acaba acho que piorando depois de eu tudo. terminar. Pô, é porque tem tanta obra que eu quero, velho. Pô, velho. Estão trazendo Freedom pro Brasil. Aí é foda, mano. Depois que eu terminar de colecionar Invincible, eu tô pensando em alguns mangá que eu poderia tentar rushar, velho. Assim, pra colecionar também, mas. Arqueólogos acabam É descobrindo difícil, velho. esses Tem tanta demônios opção. e, em partes, o aquecimento global acaba piorando tudo. Afinal, se os diabos estavam no gelo, Ah, ele tá recontando a primeira parte, então. Pra quem não viu a primeira parte do vídeo, ele tá recontando. Literalmente, ele tá fazendo bem um resumo mesmo. houve a Era do Gelo, o capiroto tá lá congelado, só que arqueólogos acabam descobrindo esses demônios e, em partes, o aquecimento global acaba piorando tudo. Afinal, Não, os né, diabos viado? estavam Eu ainda no não gelo comprei nem e o tá a volume temperatura 6 de da Terra Invencível subindo, ainda. é sinal que a merda está por vir. Nem o Inclusive, isso aqui 5, serve eu pra acho. fazer uma analogia muito doida. Acho que com o já tem tá 4 acontecendo agora, volumes que até é o agora. risco de vírus e bactérias que a gente não tem mais imunidade acabarem se descongelando e vindo a nos infectar novamente. Coisa que no passado acabou lá preso no gelo. Pois bem, vai voltar e dizendo, adivinha a gripe que tá de volta? Adivinha qual é a
peste negra que vocês vão encarar agora. Ó a pandemia chegando. E é isso que vai acontecer na história de Devilman, mas é nos anos 70. E não é exatamente uma peste. Quer dizer, vai ser. Calma lá. Vamos apresentar aqui os personagens porque eles são fundamentais. O nosso protagonista é Akira Fudo. Ah, mano, é que o famoso nós é pobre, mas nós é limpinho, né, velho? Não é porque nós passamos dificuldade, também não vamos deixar de consumir coisas que nós gostamos, né, velho? Porra. Porque eles são fundamentais. O nosso protagonista é Akira Fudo, que já adianto ele que vai virar o Devilman. Mas aqui a gente acompanha ele como um jovem bastante tímido, meio covarde, meio bobinho, meio ingênuo. É aquele bom moço, mas que às vezes também é meio cagão. Ele tem uma amiga ali da escola, a Miki, que vai ser o seu par romântico. Não, viado, eu quero ter o bagulho na minha mão. Eu já falei que eu odeio leitura digital, mano. Porrada nos valentões da escola, usando e eu quero sentir o cheiro da página novinha. Gonagai até mesmo traz uma cena onde ela dá um tapa na sua própria bunda e fala, que bela bunda. Outro personagem aqui também muito importante vai ser Ryo Asuka. Ele é um menino rico, um tanto soturno, mas é amigo tanto da Akira quanto da Miki. Inclusive, Ryo vai resolver esse problema com os valentões, que ali enche o saco do Akira e da Miki, através de pipoco. Isso mesmo, o Ryo anda armado. Um adolescente que anda armado. Porra, que merda. Ainda mais num país que basicamente não tem arma circulando. Ou seja, você já percebe que ele é um cara perigoso. Ah, mas tu sabe inglês, mano. Tem umas coisas que eu queria também, mas só tem inglês, infelizmente. Você já percebe que ele é um cara perigoso. Tem que aprender inglês também, comprar uns livros em inglês. Isso choca os seus amigos, obviamente. Mas Ryo fala pra Akira que ele tem um HQ do Capitão América que só tem inglês, você vai ter 200 páginas de mangá, sério, isso sempre me surpreende. 200 páginas de diálogo. Eu quero ver se tem na internet. Aí tem sempre a mesma fórmula. Nesse cara eu vou ter que ser obrigado a ter que ler digitalmente, né? Aí não tem jeito, não tem escapatória. Ver se eu acho alguma leitura digital que tenha tradução, né? Algum PDF com tradução. Senão fudeu. E é a partir de agora que você vai ter 200 páginas de mangá, sério, isso sempre me surpreende. 200 páginas de diálogo expositivo, que tem sempre a mesma fórmula. Ryo fala algo chocante. Demônios existem. Akira se surpreende. Ryo fala de novo. E eles podem se mesclar a nós. Nós precisamos salvar o mundo. Eu vou comer tem você. Que ter a gemida Segundo Ryo, ele japonês, descobriu né, esse papo dos demônios ancestrais por causa do seu pai, que era arqueólogo, e que começou a ficar meio estranho. Basicamente, o pai do Ryo virou um psicopata. Começou fazendo maldade com o bicho e depois se voltou contra o próprio filho. O que vai ser revelado é que ele se fundiu a um demônio e não conseguiu segurar tamanha malignidade. A solução, então, que o pai de Ryo, arqueólogo, encontrou foi de tirar a própria vida. Então você já tem esse componente trágico de início. E vão por mim, apesar de estar tirando sarro desses diálogos expositivos, o Gonagai é muito bom em criar situações que são muito incômodas. Voltando para as longas explicações do Ryo, ele tem ali consigo uma máscara de pedra, que tem um formato bem bonito, de capiroto meio coelho, e é colocando essa máscara que você tem visões de tudo aquilo que pertence ao mundo dos demônios. A demonidade, para contrapor a humanidade. Uma coisa que o Ryo vai falar o tempo todo pro Akira é, vou te explicar com calma, porque quanto mais você se envolver com isso, você não vai conseguir voltar. Mas o Akira, que é gente boa e até meio burro, vai dizendo, não, pode falar mais, eu tô aqui pra isso, a gente é amigo, né? Você tá me envolvendo numa situação de luta contra demônios e construir a Terra. A gente é irmão, tá ligado? Pode ir. Eis então o plano do Ryo, que é de fazer com que o Akira se funda a um demônio. Basicamente é o seguinte, não deu certo com meu pai, ele até se matou. Vamos fazer contigo? Você é meu amigo? Vamos fazer aqui? Vamos experimentar? Mas o Ryo tem um argumento. Demônios são seres bestiais. A razão humana os repele. Isso aqui é uma regra muito importante no universo de Devilman. Não há exatamente possessão. O que você tem é uma simbiose. Então o que acontece é que se você já tem tendências um tanto malignas, o demônio que se junta a você faz com que você se torne ainda mais maligno. E esse processo tende a não durar muito. É algo profundamente instável. Demônios que se juntam a uma pessoa acabam logo morrendo, tanto o demônio quanto a pessoa. Contudo, há uma exceção. Na teoria, o Ryo não tem certeza, de que uma pessoa de bom coração talvez consiga estabilizar esse demônio. Essa simbiose vai fazer então com que uma pessoa tenha os poderes do capiroto, mas ainda assim mantendo uma consciência humana. Basicamente o argumento do Ryo é, Akira, você é um cara tão bom, você é um cara tão legal, vamos tentar? E aí vem uma cena que eu acho uma das mais malucas de Devilman, que é a maneira como o Ryo resolve invocar esses demônios. Ele vai até um Black Sabbath, que aqui basicamente é uma festa hippie, com todo mundo se curtindo, se pegando. Coletiva, como a galera aqui tá numa grande orgia, muito alimentada à base de LSD, os princípios mais irracionais estão aflorando. O Eros, essa pulsão violenta da vida, é o que está imperando aqui. E é disso que o demônio gosta.
Akira, então, tem que se enturmar, curtir ali o barato, mesmo não se sentindo muito à vontade. Pra resumir aqui a história, o plano de Ryo dá certo. Uma série de demônios aparecem, tentam se mesclar com as pessoas que estão ali, não dá certo pra ninguém, mas dá certo pro Akira. Foi graças a esse rito que abriu brechas morais, que produziu essa baguncinha gostosa, que um demônio de grande porte apareceu. No caso, o demônio Amon, que no mundo real, Amon é um deus egípcio, que era muito popular em Tebas e que quer dizer o oculto, responsável pelos ventos. Só que aqui no Devilman a ideia de Amon é outra. Ele é o senhor da guerra, uma figura cuja ferocidade e bravura consegue rivalizar com a do próprio Satã. Amon, é a sua chance. Possua o Akira. Amon! Surge então o nosso herói. Akira Fudo deixa de ser aquele jovem bobinho, ingênuo. Ele fica mais encorpado, tem expressões mais austeras, sobrancelhas grossas, porque uma coisa que é importante é ter sobrancelhas grossas. Você fica malvado com sobrancelhas grossas. Porém, apesar de tudo, ele mantém o seu senso moral. Akira ainda é um homem bom. Tem cara de invocado, mas é bonzinho. E ele consegue se transformar numa figura semi-heróica, o nosso querido e amado Devilman, cujos poderes são dos mais variados: super força, regeneração acelerada, percepção extrasensorial, exalação de chamas. Sim, o Devilman consegue botar fogo geral. Isso para não falar que ele voa e também consegue usar suas sobrancelhas como um tentáculo. Eu falei, sobrancelha é importante. Façam a de vocês aí também. No começo vai se acreditar que nesse Black Sabbath, o Ryo também, de alguma maneira, pode ter se juntado a um outro demônio, esse de uma esfera menor, e que deu a ele alguns poderes, como sentir a presença de outros demônios, e mesmo viajar no tempo, que é uma parada que vai ser acrescentada depois, eu já vou explicar. Só que tudo isso vai ter um plot twist, tá? Se tem alguém que entende do despertar de poderes ocultos, lá vem o Ad, velho. é a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Caralho. Enquanto o Akira se funde com Amon para enfrentar demônios gigantes, você pode desbloquear os seus próprios poderes mergulhando na imersão dados por Python, e sem precisar vender a sua alma para isso. Deixa eu explicar. Durante 5 dias intensos, você vai aprender do zero a usar Python para análise de dados. Ele Python vai explicar, é uma linguagem de velho. programação usada em diversas ali. áreas. Serve para prever cenários, identificar padrões e tendências, pegue dados brutos e transforme em decisões fundamentadas, do tipo que mudam o destino, seja o da sua carreira ou da sua empresa. E tudo isso guiado pelos experientes Gui Lima, Val Alencar e Vinícius Caridá, mestres que vão te conduzir por desafios reais. Caralho, Um projeto final onde você cria Tá um demorando dashboard interativo usando dados do mercado de inteligência artificial. E para provar o quão longe você chegou, vai poder contar com um certificado. E não precisa fazer nenhum pacto para sair na frente, o que é uma vantagem. A imersão de dados da Alura é também para os não iniciados. Então, se você, que nem eu, que não entende muito do que está sendo falado aqui, essa é uma excelente oportunidade. E o melhor de tudo é que é 100% online, gratuito e sem pré-requisitos. E você ainda entra para uma comunidade gigante de aprendizes e mestres em dados que vão te apoiar nessa jornada. Mas não vacila, as inscrições são por tempo tenta virar limitado. membro pelo Garante sua navegador vaga do pelo celular, QR Code, velho. ou pelo Tenta link pelo na aplicativo, descrição não. do vídeo e no primeiro comentário fixado. É preciso decifrar o caos do mundo, meu querido. Num universo repleto de demônios, o verdadeiro herói é quem domina a magia dos dados e que consegue descobrir uma nova carreira que pode ser de muito sucesso. Isso é importante. Agora, de volta pro vídeo. Vai ser então agora com esse nosso herói que a gente vai se deparar com os mais terríveis vilões. E quando eu falo terrível, eu não tô falando à toa não. O Go Nagai gosta de desenhar personagens grotescos. Esse conceito dos demônios simbióticos é basicamente para explorar o grotesco como estilística mesmo. Cabe lembrar que grotesco vem da gruta, que são formas artísticas encontradas durante o período renascentista em um palácio que deveria ser de Nero, o imperador romano. E essa descoberta arqueológica teve um grande impacto, porque ali se viu uma série de formas que tinham por características essas simbioses esquisitas entre bicho e planta, ou bicho e ser humano e planta, ou mesmo as três coisas. Eram seres extremamente bizarros e em alguma dose até engraçados, porque sim, o grotesco tem esse componente dúbio, é incômodo e Uma coisa maneira no sargento que ele traz inclusive, uns tornando a bagulho coisa mais muito doido, apimentada, que eu nem imaginava. porque não é por acaso que a gente tem ali dois adolescentes, porque Akira e Ryo ainda são adolescentes, lutando contra demônios que são basicamente mulheres cujas partes íntimas são coisas bastante grotescas. Por isso que eu apelidei essas personagens carinhosamente de Bococeta e Teta Tentáculo. Outra personagem que vai ser importante também aqui que elas vão enfrentar, e novamente uma personagem feminina, é a Arpia Sereia. Isso para não falar de uma tartaruga que, cara, que história horrível. Aqui a gente conhece uma amiga de infância de Akira, só que tem um demônio tartaruga que coleciona rostos no seu casco.
e essas pessoas ainda estão vivas lá. De algum jeito, aquele rosto, aquilo tão somente que sobrou, mantém a sua consciência, só que a pessoa não entende o que está acontecendo, até porque ela tá de costas para tudo ali o que tá rolando. Então são pessoas em desespero, gritando, que não sabem por que estão todas juntas ali, num corpo que elas não controlam mais, tá que elas ali, não conseguem nem ver o que é. E aí, para piorar tudo, o Akira tem que destruir essa tartaruga demônio, sendo que a parte mais fraca seria o casco, e é onde está o rosto das pessoas em sofrimento. Ou seja, o Devilman, para conseguir salvar aquelas pessoas, precisa dar um soco na cara delas, e a coisa piora porque ele precisa fazer isso com a garota que ele cresceu, que era amiga dele. Isso é um componente trágico que vai se repetir muito na história. Caralho, Devilman véio. até consegue fazer coisas boas, mas ele sempre termina pior. Fazer o bem tem um custo que é alto demais. Não só pelo fato dele se sentir mal, mas por ele, para poder fazer o bem, também precisar fazer muitas vezes o mal. Esse começo aqui do Devilman também tem uma pegada muito de história de terror. Uma das passagens que eu mais gosto, em termos quadrinísticos mesmo, a decupagem, a passagem da ação de quadro para quadro, é muito boa na sequência que se dá na casa da Mickey, onde a gente conhece o seu irmãozinho mais novo, e também depois os seus pais. Aliás, falando de irmãozinho mais novo, também tem toda uma história de uma criança que percebe que os seus pais já não são mais os mesmos. Eles estão parecendo uns psicopatinhas. Então, a história é muito boa em mostrar pra gente que a inocência começa a perder espaço nesse mundo. Não é à toa que a gente tem muita coisa envolvendo criança, ou mesmo adolescentes. É como se a moralidade humana estivesse profundamente em crise e isso fosse o sinal da chegada dos demônios. Eles cada vez mais estão se filtrando na sociedade, cada vez mais eles estão se misturando e o apocalipse está próximo. Mas galera, esse é só o começo, a apresentação das histórias de Devilman. É agora que o bicho vai pegar e que vai trazer de revelação que muita coisa que eu acabei de falar aqui pra vocês não é bem o que parece. Devilman não é bem o que a gente pensava. E o seu amigo Ryo talvez não seja um grande amigo, o que pra mim já estava óbvio desde o começo, mas enfim. Então vamos terminar de destruir a nossa saúde mental, vamos analisar com profundidade o desfecho de Devilman, algo que inclusive serve pra gente perceber por que a sobra foi tão influente. E claro, vamos tentar aprofundar qual é a ideia de mal que Devilman explora, ou mesmo que visão de universo, porque vocês já notaram, tem cristianismo aqui, mas é um cristianismo meio freestyle, outros valores estão atravessados, e eu acho que é importante a gente prestar atenção que valores são esses. Mas antes de eu exibir páginas desse Boys Love do mal, tal qual Berserk, peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só existe graças aos seus apoiadores e tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram e sorteio de gibi. Inclusive o próximo encontro do grupo de estudos vai ser sobre o quadrinho Aurora nas Sombras, só pra manter a temática horrorosa aqui desse vídeo. Então vou deixar o link do nosso apoio na plataforma Catarse na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E considere ser membro aqui no YouTube por R$ 6,90 ao mês e ter acesso a lives exclusivas a cada 15 dias, assim como versões sem restrições dos conteúdos aqui publicados, que é o caso desse vídeo aqui, que tá com um monte de imagem desfocada. Quer ver a safadeza plena? Vire membro. E também você pode ser Sarjeta Plus a mais e ter acessos a vídeos 100% exclusivos. O último mesmo foi sobre Odile, uma mulher que saiu por aí matando um monte de homem porque ela considera um bando de crocodilo que só quer comer ela. História fofa, bonita, edificante. Mas vambora. A edição que eu li de Devilman é a edição que saiu nos Estados Unidos. E nela, na meiuca mesmo da série, tem uma outra série do Devilman que saiu anos depois. No caso, Shin Devilman, que saiu entre 1979 e 1981 pelo próprio Go Nagai. E que a ideia aqui é explorar o fato de que os demônios podem ter se espalhado também no tempo. Ou seja, eles voltaram, mas também estão viajando no tempo. O que pra mim não faz o menor sentido, porque entra naqueles paradoxos do tempo. Se eles podem viajar, por que não fizeram isso antes? Como é que eles abriram mão do controle sobre a Terra? Por que só agora que eles voltaram, eles também estão voltando pro passado? Viagem no tempo, caga tudo, velho. Eles podiam ter ido pro futuro? Ah, mas eles não viajam pro futuro, eles só viajam pro passado? Tá, ok. Mas continuo achando estranho, por que eles querem mudar o passado? O que eles esperam que no presente seja diferente? Você vai dizer, ah, mas tem uma história, não é? E eu vou responder, não, não tem. Enfim, apesar do ponto de vista da coerência ser meio esquisita, essa história traz uma série de episódios bem bacanas. Eu vou passar aqui muito rapidamente sobre eles. A gente tem a Joana Dark, que se depara com o Tribunal da Inquisição, que é um tribunal de demônios. Essa história é muito boa porque traz uma série de contradições. A Joana Dark defende o fim da guerra, mas que para isso precisa fazer guerra. E os demônios aqui até são os mais maduros e falam, olha, se você quer o fim da guerra fazendo guerra, bom, você ainda está fazendo mal. Então, Joana Dark, tu é das nossas. Tem também uma outra história super desconfortável, que se passa na Viena de 1913, onde a gente descobre um jovem pintor austríaco que ama uma mulher, mas tem um retrato que ele fez dela completamente vilipendiado por causa do seu patrão e por causa de um comprador, ambos judeus. Esse jovem pintor não sabia que aqueles ali na verdade eram demônios, passou a alimentar um ódio contra judeus por causa desse episódio, e esse cara se chamava Adolf.
vocês já entenderam quem ele é. Ih! Também tem um outro episódio que se dá na Grécia Antiga, em Samotrácia, onde a gente acompanha a deusa Nike, que está fornecendo armas de fogo para os gregos antigos. Sim, ela é uma traficante de armas anacrônica. E aí vai ser revelado que a deusa Nike, na verdade, é um demônio e que era a antiga amante de Amon. Sim, de Devilman. Inclusive, é ela que faz o Devilman fraquejar. Afinal, o amor desperta a irracionalidade e, portanto, o lado demônio vence. Só que é Ryo que sacrifica a Nike e que salva Akira. Naquelas. Porque o que fica cada vez mais evidente Eu lembro disso aí da que primeira o Ryo parte, tô tem lembrando agora. sentimentos pelo Akira, que não é só da amizade. Seguindo aqui nessa viagem do tempo, também vamos para a Revolução Francesa, acompanhamos a Maria Antonieta. Curiosamente, o personagem aqui lembra muito uma outra Maria Antonieta, do mangá Rosa de Versalhes, que foi um sucesso tremendo. Tem um vídeo aqui no canal. E essa história é muito sobre um demônio que vai matando Maria Antonieta aos poucos e conduzindo ela para o seu final trágico. Todas essas histórias eu já tinha falado no primeiro vídeo que eu fiz do Devilman, mas tem mais uma dessas viagens no tempo. Maneiro, né, velho? Que isso aí é meio que dá a entender que essas pessoas, né, Maria Antonieta, o Adolfo, tudo isso aí, né, tinham demônios envolvidos. O famoso anticristo lá. Eram pessoas, né, que tinha ali o bicho atentando, né, velho? Todas essas histórias eu já tinha falado no primeiro vídeo que eu fiz do Devilman, mas tem mais uma dessas Nefário viagens no daí, tempo, né? que essa eu não tinha comentado ainda. Que é uma que se dá no ano de 1876, naquilo que virou a ser chamado, e foi um evento histórico, a Batalha de Little Big Horn, que é quando o 7º Regimento de Cavalaria, do famoso General Custer, foi derrotado por uma aliança de Cheyennes e outros indígenas. É daqui que veio o nome de grandes líderes indígenas, como Touro Sentado, Cavalo Louco. No mangá em si, essa história é muito triste, porque a gente acompanha ali os indígenas, a gente vê ali eles tendo uma vida tão bacana. Akira e Ryo, que viajaram no tempo, estão ali entre os indígenas, estão sendo muito bem tratados, são estrangeiros muito bem-vindos. E tem uma menina chamada Tiana, que arrasta uma asa pro Ryo, mas ele fica um tanto tímido, sobrando mais pro Akira dar atenção pra ela. E a historinha aqui do mangá, basicamente, é com os Cheyennes saindo pra fazer uma aliança com os Seous. Os homens todos partem, deixando apenas as mulheres e as crianças pra trás, já que esse encontro com uma nação até ontem rival era uma coisa delicada. Só que aí chega o General Custer e massacra toda aquela vila. Esse evento, tristemente, aconteceu, embora não foi nesse mesmo Esse ano. cara da é história. eu, velho. Trata-se do massacre de Washita, de 1868, cujo número de mortos ainda é bastante controverso, inclusive de crianças. Mas é aquela história, é a civilização americana mostrando pra que ela serve. E aí você deve estar perguntando, tá, mas e o Akira e o Ryo, onde é que eles estavam? Eles tinham saído pra tomar banho no rio. Ninguém ali achava que havia um perigo, então eles puderam sair de boa. Só que quando eles voltam, eles percebem que todo mundo foi morto e a Tiana, aquela menina que o Akira e o Ryo gostavam, pois bem, ela foi brutalmente violada. Sério, é tão horrível, que começa a ficar simplesmente grotesco pelo grotesco. Akira então se irrita, Caralho, vira o velho. Devilman e se torna ele o agente histórico que causa o aniquilamento do 7º Regimento de Cavalaria. É ele quem mata o Coronel Custer. Ou seja, a Batalha de Little Big Horn nunca teria acontecido. O que ocorreu em 1876 foi o Devilman fazendo justiça. Até porque o General Custer era um demônio. Esse episódio é daqueles exemplos de close errado, vamos dizer assim. Porque de um lado quer ficar lá dos indígenas, mostrar o quanto que foi terrível, o que aconteceu com eles, etc. Ok. Mas tirar deles o protagonismo de vencer o adversário, fazendo o Devilman ter sido esse herói, reduz aquele ato de bravura que foi tão importante. Mas ok, perdoável. Esse episódio todo aqui, das viagens no tempo, como eu disse, foi feito depois. Mas ele é bastante coerente com coisas que foram feitas antes. Entre elas, as cenas que destacam essa proximidade entre o Ryo e o Akira. Principalmente do Ryo olhando para o Akira de um jeito diferente. Inclusive tem uma passagem onde eles estão, no túnel do tempo, nus como foram trazidos ao mundo, e juntos, quase que abraçados, estendendo a mão um para o outro. Talvez não só a mão. Eu ainda vou voltar mais nisso. Então, vamos lá. Você Anos não 70, entendeu o história final do mamador, presente, uma velho. viagem no tempo. A primeira aventura aqui de retomada é um tanto banal. A gente tem como vilão uma espécie de aranha das trevas, que pra quem tem medo de aranha é uma cena horrorosa, porque essas aranhas ficam em cima da cabeça da gente e buscam se esconder a partir de chapéus ou toucas, e ficam manipulando os pensamentos e se fundindo com o nosso corpo. Aqui, o Akira e o Ryo têm problema com os arruaceiros da escola, mas eles também acabam sendo vítimas dessas aranhas, o Devilman ajuda, e depois eles se tornam aliados, que vão ser bastante importantes até pro fim da história. Um conceito que eu acho bacana, e isso é a força do Go Nagai, os conceitos malucos, é que o demônio não é uma aranha, especificamente. É a teia. E é isso que eles demoram pra sacar, pra poder vencer o bicho. Porque eles vão lá, matam uma aranha, matam duas, matam três, aí eles encontram umas aranhas ainda maiores, eles vão lá e matam, mas não resolvem. Como são demônios, a lógica é diferente, certo? Então Conceito não é a aranha aí, que produz véi. a teia, é a teia que produz a aranha. E a todos que ela ataca e coloca em casulo, ela vai assando aos pouquinhos. Algo que faz com que as nossas roupas derretam antes da nossa pele, o que é uma licença poética pro Go Nagai explorar nudez, porque ele gosta disso. Passado esse episódio, a gente tem uma história bem curtinha, mas que é muito cheia de sentido, que é uma história que se
passa no verão. Akira está no auge da sua forma. Ele Nem é muito ele faz do sarado episódio de e praia, a sua velho. bundinha é profundamente destacada. Aliás, estou sendo deseducado com o Devilman. É uma senhora de uma bunda. E o Ryo repara: caramba, você que é meu brother, que bunda, hein? Pra piorar, Ryo tem ciúme. Akira se envolve com Miki. Tá nascendo ali um namoro entre os dois. E quanto Aí é mais foda, o Akira cara. se volta pra Miki, mais o Ryo fica de lado. Até hoje tem gente que se revolta quando eu falo que Berserk é um boys love do mal. E tem vários vídeos aqui no canal falando disso. Mas pra quem já leu Berserk, vocês vão ver que muito da dinâmica entre o Guts, o Grift e a Casca é chupinhada dessa dinâmica entre o Akira, o Ryo e a Miki. Principalmente por causa desses... Não, cara, assim, desculpa. Assim. Cara, é porque eu sou. Na verdade, eu não vi. Quer dizer, eu já vi alguns, né? Acho que eu já vi alguns filmes, se não me engano. Mas eu acompanho o mangá. E o mangá eu acompanho. Tudo bem que não mostra tudo, né? Alguma cena, o subsolo geek ele tem que dar uma cortada, porque, né? Também senão o YouTube dá aquela fatiada. Mas, assim. Acompanhando a narração imersiva do subsolo, que ele deixa as páginas na tela e apenas vai narrando o conto, né? Pô, eu nunca senti esse boss love do Guts e do Grift, não, velho. Não senti isso entre os dois, não, mano. Tem a cena do Grift dando pro rei, de fato. Mas por parte do Grift, velho. Do Grift, não, perdão, do Guts, eu nunca senti, assim, sabe? Aquela atração entre os dois, o Miura, né? Botando os dois ali numa interação meio sussa, tá ligado? Ali em Devilman, porra, pelo amor de Deus, velho. Ali tá descarado, velho. O pensamento dele com a Casca casado na parte do Eclipse. Surpresa que eles podem usar mais tarde. Então aí lá na frente tem algo? Pode ser, velho. No máximo que eu enxergo entre Guts e Grift é meio que Naruto e Sasuke, velho, tá ligado? Assim? Porra, Sasuke, Grift, nunca vou te perdoar. Tá ligado? Mas é isso. É mais uma coisa unilateral do Grift. Pô, sei lá. Chupinhada dessa dinâmica entre o Akira, o Ryo e a Miki. Principalmente por causa desses olhares que o Ryo lança ao Akira. Tal qual o Grift lança ao Guts. E ambos trazem bundas masculinas. Sempre é bom... Parando pra pensar, isso é verdade mesmo. Acho que em Devilman fica meio esquisito, mas em Berserk eu sinto mais realmente do Grift pro Guts, tá ligado? Eu não vejo assim se é algo meio recíproco do Guts também com o Grift, tá ligado? Acho que o Guts fica só na dele ali, o Grift que fica lá com essas loucuras dele lá, tá ligado? Enfim. Esse tópico da inveja e do erotismo não é por acaso. Vamos então agora pro grande desfecho, e eu falo grande porque a história é comprida, e que se dá a partir do começo do fim. A gente tem uma espécie de prólogo, onde a gente descobre que uma menina está sendo incomodada por bullies, é uma outra escola e tal, mas também é no Japão, e essa menina consegue lançar um líquido quente do seu corpo, a partir de uma série de poros. Sim, tem duplo sentido aqui, mas isso é um superpoder, e no universo de Devilman a gente sabe que esse superpoder só é possível porque ela está em simbiose com um demônio. Só que a gente vê que essa menina não é maligna, terrível, nem nada. Pelo contrário, ela só está confusa, não entende o que está acontecendo. Ou seja, é uma segunda Devilman, quer dizer, uma Devil Woman ou uma Devil Girl, só que sem a devida orientação. Isso é um detalhe importante que implica que outros Devilmen existam. Mas por que isso está acontecendo? E aí que vê o começo mesmo do apocalipse. Do nada, pessoas e mais pessoas começam a se mesclar com demônios no meio da rua. Sério, é um dia comum. Você está andando na rua, indo trabalhar, indo tomar um café, ir pra academia pra ficar com a bunda do Akira, e de repente, pessoas ao seu lado começam a tomar formas grotescas, monstros surgem a partir disso, mas nunca dura muito tempo. Eles acabam se tornando instáveis e morrem. Lembre-se, demônios entram em simbiose com seres humanos, mas isso nunca vai muito longe. Apenas nos Devilman isso se estabelece. Só que essa parada tá acontecendo no mundo todo. Centenas, milhares de pessoas estão virando seres grotescos e morrendo na sequência. Isso vira uma comoção mundial. As nações não sabem como reagir, tudo é muito recente, tudo é muito caótico. A União Soviética lança uma bomba nuclear contra uma cidade do seu próprio território, onde ela julga que é ali que tudo começou. Depois o alto governo dos Estados Unidos descobre que as bombas atômicas deles foram acionadas. O presidente dos Estados Unidos fala
fala, pera, mas não fui eu. Só que eles descobrem que o secretário de defesa também tinha virado um demônio e tinha dado tempo de fazer isso. Já a União Soviética, a essa altura, o alto comando já é todo demoníaco. E a ideia deles é destruir completamente a Terra, fazer com que as bombas nucleares causem o terror completo. Akira, obviamente, vendo tudo isso, fala, bom, isso é um trabalho para o Devilman. Só que o Ryo desencoraja, fala, não, você vai ficar aqui. E o Akira fala, não, como assim, caramba? As pessoas estão precisando de mim. E o Ryo responde, sim, mas dessa vez nem você dá conta. São muitos demônios, há uma iminência de uma guerra nuclear, você não é tão poderoso assim. E é bom que você se poupe, porque você vai ser importante no próximo passo. Aí o Akira não entende mais nada. Como assim, próximo passo? O que tá acontecendo? Aí o Ryo explica, olha, até onde eu vejo, o que tá acontecendo é o seguinte, existem menos demônios do que seres humanos. E eles sabem que se eles tentam se misturar com seres humanos, a grande maioria vai morrer. Ou seja, isso é um ataque kamikaze. Os demônios estão se sacrificando junto com os humanos para causar terror. Mesmo que as bombas nucleares não causem a destruição, o pânico vai ser disseminado. As pessoas vão se tornando mais irracionais e vão tendendo mais para o autoritarismo. Junte medo, ignorância, irracionalidade e regimes autoritários, violentos, opressivos vão se estabelecendo. E conforme a estupidez humana é o motor da própria humanidade, mais os demônios conseguem se fazer presentes. Depois vocês reclamam que eu politizo tudo, mas aqui tá bem óbvio, né? O Gonagai tá sendo quase explícito. O plano do demônio é o fascismo. E como existem menos demônios do que seres humanos, Olha aí, eles ó, precisam de uma ajudinha da humanidade. Então o ataque kamikaze serve para criar esse terror e depois a própria humanidade faz o resto do trabalho sujo, mesmo não percebendo que e assim aqui no está Brasil fazendo. qualquer Vai coisa é ser nesse fascismo, segundo né, momento, velho? então, quando basicamente o problema é a própria Dissect humanidade, Boys que o Love, eu Devilman discordo, deve agir. fascista. Inclusive vai ser um momento onde, na ausência de tantos demônios, Devilman, com seus superpoderes, vai conseguir enfrentar em muito a humanidade. Então notem que aqui, para além da crítica política, tem um dilema ético muito bacana. Devilman, que é um herói, que tem um coração humano, que é o coração de Akira, deve não fazer nada. Deve deixar as pessoas todas morrerem para ele se poupar e agir no momento oportuno. Pior do que isso, a sua ação futura, supostamente, vai deslocar Sei lá, velho. objetivamente o Vocês inimigo. bem honestos, mano. Eu não sei. Eu não sei nem qual é o fascismo, se disseram assim, o conceito de fascismo. Nem sei, mano, tá ligado? Até ele explicando aqui um pouco me deixa meio em deixar dúvida. as pessoas todas morrerem para ele se poupar e agir no momento oportuno. Pior do que isso, a sua ação futura, supostamente, vai deslocar objetivamente o inimigo, fazendo com que os demônios não sejam mais uma ameaça, até porque a maioria já morreu, e sim a própria humanidade. Olha a pira. Você, super-herói, tem que se preservar, não salvar a humanidade agora, para no futuro salvá-la a enfrentando. Você, super-herói, deve se preservar para poder salvar a humanidade, sendo amanhã o maior dos vilões. Só que isso não satisfaz Akira. Ele, como Devilman, diz, não, eu não posso ficar parado, as pessoas estão morrendo. O seu plano, Ryo, faz todo sentido, mas eu não consigo ficar parado assistindo esse massacre. Eis então que Akira tem uma ideia. Outros Devilmen estão surgindo. Quer saber? Eu vou pra rua, eu vou agir, e a gente vai resistir nesse segundo momento através de um esquadrão Devilman. Eu vou atrás de todos aqueles que restaram e vou recrutá-los. Com esse plano então em mente, que depois a gente resolve, mas resolve a partir de uma hipótese, porque nesse momento o Devilman não tem provas de que existam outros Devilmen, que o homem vai pra rua, vai enfrentar os vilões. E isso se dá no momento onde a coisa escangalhou ainda mais. Uma luz imensa surgiu ali pro lado da União Soviética, devorando a Rússia, a Europa, parte da China, e essa luz, por um lado, salvou a Terra da aniquilação. Porque vocês lembram? Os mísseis nucleares dos Estados Unidos e da União Soviética tinham sido acionados, mas essa luz fez com que eles desaparecessem. E aí você vai pensando, essa luz só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Eu não vou explicar ainda exatamente o que é essa luz, mas tudo que entra nela quando sai vira sal. E para quem aqui é um completo ignorante em termos bíblicos, na Gênesis aqui a gente tem aquele episódio bastante fantástico que acontece quando Deus destrói Sodoma e Gomorra e através dos anjos orienta para que Ló deixe a cidade, com uma recomendação, não olhe para trás. Só que a mulher de Ló olha e acaba se tornando sal. Para piorar, esse ataque kamikaze de demônios agora tem um líder. Um demônio se pronunciou na mente de todas as pessoas da Terra. Ele se chama Zenon, o rei de todos os demônios. Zenon, inclusive, tem um visual muito único. É um cara de 3 cabeças, mas talvez seja 4, porque ele tem uma cabeça peluda, com chifres, uma carranca demoníaca. De um lado, uma cara humana, mas bastante deformada, de cabelos pretos. De outro, um rosto bonito, de cabelos loiros. E na sua barriga, uma outra cara, parecida com a que há em cima, só que um
um pouco diferente, além de asas de morcego, enfim, a síntese do grotesco. E é ele que meio que explica o plano. Ele só omite que tem menos demônios do que seres humanos, mas ele fala que o que eles estão fazendo é isso mesmo, um ataque kamikaze, e a ideia é destruir a humanidade e ampliar o terror pra acontecer tudo aquilo que o Ryo imagina que vai acontecer. A essa altura o Devilman já tá na rua, tá indo inclusive salvar a família da Mickey, que também tá sendo vitimada pelos demônios. Inclusive nessa jornada o Devilman esbarra com uma vilã que vai ser importante aqui, a Psycho Jenny, que também é outra figura bizarra, Eita porra. essa mulher cuja cara é o corpo inteiro, e aqui é um demônio com poderes psíquicos, capaz de atordoar o Devilman, mas não de vencê-lo por completo. Essa personagem vai ter uma outra importância aqui, já vou explicar. Voltemos pro Ryo. O Devilman partiu, a Akira disse não O consigo anime segurar, deram depois aquela eu volto pro amenizada, né, esquadrão, velho? Devilman, era isso. E o Ryo, que ficou pra trás, ficou pensando assim: ah, caramba, eu não quero que o Akira sofra. Eu sinto algo muito forte por ele, alguma coisa muito intensa. Só que o Ryo ao mesmo tempo pensa: tá, mas espera aí, tem algo que tá estranho nessa história. Eu consigo antecipar tudo o que acontece. Ok, eu sou inteligente, né? Mas e se isso não for inteligência? Pode ser um dom profético? Mas há também uma outra hipótese. Talvez eu consiga antecipar tudo o que vai acontecer, porque eu já sabia que isso ia acontecer. E por que eu estou sendo informado disso? Ryo também percebe que aquela luz que transforma tudo em sal, que está ocupando um pedaço da terra, deixa ele profundamente perturbado. Ele tem uma reação instintiva diante dessa luz, que é sentir medo. Por tudo isso, então, Ryo volta para sua casa, para a antiga mansão, lá onde o pai a fez sacrificado e onde ele introduziu Akira nesse mundo que culminou no Devilman. Ryo pega de novo aquela máscara, vocês lembram a máscara de pedra? Onde tudo começou, que era o grande artefato que o pai dele havia descoberto? Pois bem, Ryo agora examinando melhor a máscara percebe uma coisa, ela é de plástico. Sim, a tal da introdução mística que levou todos eles aonde eles chegaram é uma farsa. Ryo então vai investigar melhor no escritório do pai, esbarra com um álbum de família e fica ainda mais assustado. Ele vê um menino que cresceu com o pai dele, um menino chamado Ryo Asuka. Só que esse Ryo criança não é o mesmo Ryo adulto. A descoberta de Ryo então é que esse menino não é ele. Ele não é Ryo Asuka. Inclusive, o verdadeiro Ryo Asuka morreu ainda criança. Por isso que o pai, arqueólogo, tinha sentimentos mistos diante desse novo Ryo, agora adulto. Porque era muito parecido com seu filho, se comportava como se fosse seu filho, mas caramba, o seu filho já havia morrido. Olha a pira, olha o quanto tá ficando horroroso isso. Ryo, então, bastante confuso, se depara com um demônio. No caso, Psycho Jenny, aquela demônia com poderes psíquicos. Ela então invade a mente de Ryo e eis a revelação. Ryo, o próprio Satã. E qual é o plano aqui por trás disso tudo? Satã despertou da sua prisão de gelo e se deparou com essa espécie que ele não sabia qual era, esse negócio chamado ser humano. Então, ele assumiu uma forma humana e pediu para a própria Psycho Jenny fazer com que ele esquecesse que ele era Satã. A ideia era que ele aprendesse por 2 anos o que é ser humano, sem lembrar que era um demônio. E nesses 2 anos, Satã foi verdadeiramente Ryo Asuka. Só que no momento certo, quando começa o Armagedon, quando Zenon dá início a esse processo, Satã desperta. Ele relembra quem ele é e qual é o seu verdadeiro objetivo. Só que algo mudou na cabeça de Satã. Ele verdadeiramente está apaixonado por Amon. Ryo está apaixonado por Akira. E tudo acontece como Ryo, ou agora Satã, havia dito que aconteceria. O ataque dos demônios cessa. Não tem mais tanto demônio assim. A Terra entende que venceu, sem saber direito por que venceu. E tem o efeito daquela luz bizarra que ninguém sabe explicar. Em Hokkaido, ao norte do Japão, é criado um laboratório bioquímico de alta tecnologia para estudar as pessoas que restaram ainda misturadas com demônios. Ou seja, estudar os Devilman. Não o nosso principal aqui, não Akira, porque esse não foi pego, mas todas essas pessoas que conseguiram manter os demônios sob controle. Em vez de estudá-las para pensar como uma força aliada, elas são brutalmente analisadas e torturadas para ver o que dá para fazer daquilo ali. Como se fossem meros ratos de laboratório, entende? Ou seja, o plano do Devilman para fazer um esquadrão ficou meio difícil. É criado então um esquadrão caça-demônio, isso no mundo inteiro, mas no Japão tem o seu, e uma onda de pânico moral, com receio de que os demônios possam voltar, faz com que começam a surgir uma série de charlatões e pseudociências que vão explicar o que aconteceu. Sim, rola uma onda de fake news. Coisa de gibizinho dos anos 70. Não tem nada a ver com os dias de hoje, graças a Deus. E é nessa onda que cientistas, não lá muito brilhantes, vão concluir que pessoas podem se tornar demônios. E isso acontece porque os desejos humanos são demoníacos. E qualquer forma de insatisfação é uma abertura que você dá
para a chegada do demônio. Como a gente sabe, e o Devilman já nos explicou aqui no universo, não é bem assim que funciona. Esses pseudocientistas estão chegando a essa conclusão porque eles acham que a coisa funciona assim com os outros Devilman, sendo que é um pouco diferente disso, lembrem-se. A racionalidade, de fato, dá abertura para os demônios, mas eles não se estabilizam nos seres humanos. Onde o demônio se estabiliza é justamente onde há um ser humano bom. Então percebam aqui a sacada de roteiro e a sordidez disso tudo. O que a humanidade está fazendo é matar pessoas boas, aquelas que justamente conseguiram se misturar com os demônios e resistir a ela, aquelas que mesmo no mais alto desafio moral conseguiram ainda assim serem boas. E é justamente essas que estão sendo levadas para laboratórios e dissecadas do jeito mais horrível que vocês possam imaginar. Para piorar, essa premissa de que a insatisfação é o que abre portas para o demoníaco, começa a crescer uma série de movimentos no mundo todo. Aquilo que o Ryo/Satã já havia dito que ia acontecer. E galera, aqui o Go-Nagai não é nem sutil. A última página dessa história termina com dizeres que estão se espalhando pelo mundo. Entre eles de que... Do nada eu peguei uma gnose aqui de que o Stone pode ser daquela frase de que é uma pessoa boa, né, velho? Por mais bom que ela seja, ela ainda tem um demônio interno, tá ligado? Dessa história termina com dizeres que estão se espalhando pelo mundo. É tipo quando você fala que a pessoa mais feliz do mundo são as mais tristes, tá ligado? Com inveja dos brancos. Negros podem se tornar demoníacos. É preciso sacrificá-los. Indígenas também estão sempre insatisfeitos, são ressentidos porque foram colonizados. É preciso sacrificar indígenas. E os árabes ali, incomodados com o Estado de Israel, também super insatisfeitos, até hoje estão reclamando disso. É preciso sacrificar os árabes. Mas os judeus ali, o Estado de Israel, eles tiveram a experiência do nazismo, até hoje eles olham atravessados para os alemães, para outras pessoas. Sacrifiquem também os judeus. É estabelecido então por todo o planeta Terra um regime de controle e de sacrifício, onde em nome da paz, da suposta paz, todos aqueles que se mostrem minimamente insatisfeitos ao controle social devem ser sacrificados. Um banho de sangue em nome da perpetuação da humanidade, supostamente. Caralho, velho. O plano de Satã se mostra correto. Basta você dar um pequeno empurrão que a humanidade destrói a si mesma. Ela agora que está sacrificando humanos, teoricamente agindo contra os demônios. E com isso, não percebe que está fazendo exatamente o que eles queriam. Daí que foi importante aquele arco que a gente passou aqui da viagem no tempo, que na história do mangá foi feita depois. Mas ela serve para mostrar que a história da humanidade é uma história de violências, de supostos sacrifícios feitos em nome de algo maior. Lembre da justificativa da Joana d'Arc? Ou do mal crescente Maria Antonieta? A visão do Go-Nagai aqui, em termos políticos, dá para dizer que tem a ver com uma certa descrença nesse progresso que se faz por sangue. Mesmo uma luta digna, quando ela precisa de um banho de sangue, pois bem, ela acabou fazendo um pacto com o diabo. Existe aqui então um discurso bastante radical em nome da paz. Tem gente que vê Devilman como uma história niilista. Eu discordo. É niilista em relação a essa ideologia violenta de perpetuação. Outra coisa que eu não sei, além de fascismo, o que é niilismo? Eu também não sei. A própria espécie. Mas existe ali sim uma aposta moral em algo que possa fugir disso. E essa figura é o Devilman. É ele que pode resistir e reunir outros que resistiram a esse ápice da humanidade, a esse futuro distópico, que é a síntese de todas as violências que a gente já cometeu. A perseguição máxima de todas as minorias, me fala que é, não é? As desigualdades e a fazer institucionalização do banho. Aquelas simples palavras, niilismo é tal, só isso, tá ligado? Todas as minorias, as reafirmações. Eu preciso de um texto enorme pra explicar. E a institucionalização do banho de sangue como um pseudo-motor do progresso. Obrigado, a guerra. Esse estado fascista a nível mundial está cada vez mais consolidado. Não existe um governo central, cada país faz suas crueldades, mas as crueldades são muito parecidas. Devilman não desistiu de formar o seu esquadrão, a sua milícia, e muitos dos que não foram pegos estão se juntando a ele. Vocês lembram também dos encrenqueiros, dos arruaceiros da escola dele? Então, se engajaram nessa luta antifascista. Em paralelo à sua atividade de Devilman, Akira vive na casa de Miki, com seu irmãozinho mais novo, seus pais, e lá tenta ter uma vida normal. Só que dá pra ver que nada mais é normal. Todo dia, um vizinho desaparece. Todo dia alguém é denunciado por ser alguém com desejos muito fortes, uma pessoa terrivelmente insatisfeita, e daí vem a polícia e desaparece com esse sujeito. Lembra muito ditaduras, com seus eternos desaparecidos. Miki, tadinha, é ingênua, acha que talvez agora as coisas possam melhorar. Uma hora esse medo vai arrefecer, mas Akira sente que só vai piorar. De repente, Ryo aparece na televisão, vai fazer uma entrevista e explicar a verdade sobre os demônios. Akira leva um susto, ele não fala com o Ryo faz algumas semanas e acha estranho o amigo se expondo dessa forma. Só que não esqueçam, nessa altura Ryo já sabe que ele é o próprio Satã. E a entrevista, bem, é um desastre. Não para os planos de Satã, é óbvio.
porque não só Ryo/Satã reafirma a paranoia de possessão, algo como eu já expliquei aqui, não se aplica ao universo Devilman, mas ele acha importante ressaltar que esses novos Devilmen são, na verdade, os demônios que têm que ser combatidos. E para piorar, Ryo/Satã fala, tem um Devilman que é o mais poderoso de todos, e ele é Akira Fudô, e está na casa da família ali da Miki. Isso no primeiro momento faz com que todos desconfiem de Akira, mas ele explica que ele mantém sob controle e que vai deixar a família para que eles não sofram represálias. Tudo isso é muito impactante para Akira. Caramba, meu melhor amigo fez isso, por que ele fez isso? Devilman/Akira se encontra então com Ryo/Satã. Eis a revelação. Não há anjos que estão por vir no atual presente para nos defender. E isso se dá porque esses anjos já estão entre nós. Os anjos do paraíso são os Devilmen. Essas pessoas cuja índole consegue se misturar a um demônio e resistir moralmente, pois bem, eles são os verdadeiros anjos e eles são os grandes inimigos de Satã. Daí a importância para Ryo/Satã convencer que Devilman vá para o seu lado. Ele tenta fazer um pacto com Amon. Olha, vamos deixar a humanidade se destruir, porque ela vai se destruir. E vamos governar juntos, demônios e os Devilmen, ou melhor dizendo, os anjos. Vamos dividir. Galera, não esqueça Pô, que eu tô esse curtindo quadrinho foi feito no bastante, auge tá? da Guerra Fria. Muito não é por foda. acaso essa ideia de vamos dividir o mundo em dois e deixar os horrores proliferarem. Só que aí que tá, eu tô conhecendo o mangá por aqui, tô achando, pô, sensacional, tá ligado? Foda eu pegar o anime, vocês falaram que muda algumas coisas, né, velho? Aí me decepcionar. Porra. Não é por acaso essa ideia Aí que de tá, vamos conhecer o dividir mangá. mundo em O dois problema é e conhecer o deixar mangá os primeiro, horrores velho. proliferarem. Só que Akira, o Devilman, não topa esse pacto. E aqui vem um dos momentos mais brilhantes do ponto de vista de quadrinhos da história de Devilman. Porque a gente tem uma montagem paralela extremamente tensa, muito incômoda, porque de um lado tem Devilman e o que sobrou do esquadrão Devilman indo até a torre do exército antidemônio. Inclusive o design dessa torre é muito interessante, ela é extremamente gótica, com esculturas humanas em sofrimento sustentando aquela tecnologia. É uma imagem síntese muito boa desse progresso que só se dá a partir da violência, a partir da exploração dos seres humanos. Enfim, Devilman, com o que sobrou, vai até lá e ele tem um motivo adicional. Por causa da denúncia que o Satã, fez de que Akira fosse um demônio, os pais da Miki foram levados para interrogatório e conduzidos exatamente para essa torre. O que costuma não ser um bom sinal. Quem chega lá, não sai de lá. Em paralelo, a gente acompanha a Miki e o seu irmãozinho mais novo, sozinhos em casa, e a vizinhança resolve ter umas ideias. Caramba, levaram os pais. Era ali onde morava o tal do menino demoníaco. Essas crianças também estão possuídas pelo diabo. E daí você tem aquela imagem típica de uma turba com tochas, só que aqui no caso, terrivelmente apavorando e depois atacando do pior jeito que você imagina, duas crianças indefesas. É horrível, sacou? Esta merda deste mangá... Nossa, aí me lembrou a parte do Devil Within que eu joguei esses dias, velho. Porra. Que você imagina, duas crianças indefesas. É horrível, sacou? Esta merda deste mangá é horrível. Só que é genial, mas é horrível. E enquanto isso, lá na torre antidemônio, o Devilman descobre que a mãe da Miki já foi morta e o pai ali está prestes a morrer, depois de ter passado por longas sessões de tortura, e a única coisa que ele diz é, proteja os meus filhos. Só que a gente que tá acompanhando o mangá viu que a essa altura os filhos não estão mais nem vivos. Triste pra cacete, é horrível. Eu vou continuar falando isso. Acho que eu nunca fiz um vídeo que eu gosto tanto da palavra horrível. E tem aqui um componente ainda mais trágico, porque o Devilman percebe que todos os outros Devilmen estão mortos ou estão sendo mortos, só sobrou ele e os pais da Miki também morreram, e tudo indica que a humanidade está se perdendo. Só que ele pega e fala pra si, bom, mas eu tenho um motivo, esse motivo é a Miki, é o irmãozinho dela, ainda há humanidade para lutar, certo? Só que daí ele volta pra casa e ele percebe que não tem mais nada pelo qual ele lutar. Tudo que era um referencial de humanidade para ele já foi morto por outras pessoas completamente enlouquecidas pelo ódio. O plano de Satã continua dando certo. Inclusive os tem um verdadeiros momento demônios onde são os Devilman humanos, né, interroga velho? os torturadores, por que vocês fazem isso? E eles respondem, são ordens. A gente faz o que nos dizem que tem que fazer. Não leva a mal, não é nada pessoal. E é aqui que o Akira Fudô, o Devilman vai mudando cada vez mais. Porque ele, que não usava seus poderes contra seres humanos, apenas contra demônios, se vê cada vez mais aniquilando outros seres humanos, fazendo com que eles sejam completamente consumidos em chamas a partir de uma fúria que o próprio Devilman não consegue conter no seu corpo. Uma revolta que é tão profunda que não há nada mais a se fazer a não ser meter o terror. Devilman então pega o que restou da Miki, e a cena é grotesca porque só restou a cabeça dela, e faz um enterro digno para os restos mortais da Miki.
Lá ele encontra Ryo, Satã também vai nesse funeral. Ele não diz nada, mas deixa entender claro qual é a sua missão. Mesmo que a humanidade seja extinta, Devilman não vai se aliar ao Satã, não vai se juntar a Ryo, porque ele fez com que tudo acontecesse dessa forma horrível. Então, nem que seja por pura vingança, o Devilman vai lutar até os últimos tempos contra o Satã. Chegamos então para o derradeiro desfecho de Devilman, a última história chamada Armagedon. Não há mais humanos. Absolutamente toda a humanidade foi extinta. A Terra se tornou uma espécie de amontoado de ruínas onde nem vida animal mais tem. De um lado estão os demônios, do outro estão os Devilman, porque sim, Akira conseguiu encontrar outros tantos ao redor do mundo. Essa batalha já está durando há anos. A luz, aquela que estava num pedaço da terra que transformava tudo em sal, ela finalmente foi embora. E isso não tem muita explicação, dá pra gente que supor uma interpretação de que essa luz é Deus, até porque tem a ver com a passagem bíblica da Gênese, porém esse mesmo Deus que deu chances para que a humanidade se salvasse a partir dos seus anjos, que no caso são os Devilman, agora parte, porque não tem mais nada a ser salvo, só restou a guerra. A cena final, finaleira mesmo de Devilman, é Ryo e a... Eu acho que pode ser alguma coisa relacionada a Deus, mas eu não sei se é isso, não. Sei lá, eu também não tenho outra ideia assim, não. Mas sei lá. Acho que alguma outra coisa, velho. salvo. Só restou a guerra. A cena final, finaleira mesmo de Devilman, restou a guerra. e Akira deitados no chão. Akira parece estar desconfortável, a gente não entende direito o que está acontecendo. E Ryo Satã traz a última das últimas revelações. Ele explica que ele nunca foi aprisionado no gelo. Ele que escolheu se retirar. E que Deus nunca foi uma figura benevolente. Era uma raça alienígena que veio para a Terra e fez uma série de experimentos para dar início à vida. Eles foram embora, milhões de anos depois retornaram, e quando voltaram, se horrorizaram com as formas de vida grotescas que haviam sido criadas. Essas formas de vida grotescas que nós estamos falando aqui são os demônios. Então esses alienígenas, criadores das formas grotescas, resolveram exterminar estas mesmas formas. Contudo, um desses filhos se revoltou. Uma dessas formas grotescas, que era muito inteligente, disse: não, você não vai nos exterminar. E este é Satã. Esse final de Devilman ele é muito discutido porque aqui nem mesmo Deus é bom. Ele é basicamente um deus astronauta. Não é nem uma pessoa, é mais um povo, uma raça alienígena que está além da nossa compreensão. Essa fonte de luz, que talvez não tenha nenhum corpo humano. E os demônios, de certa maneira, foram as primeiras vítimas do ciclo da violência. É o deus lá Seres que tentavam Tânia, viver né, simplesmente sendo o que são, mas que eram feios demais para continuarem vivos, pelo menos na visão dos seus criadores. Satã, então, foi um primeiro herói dos oprimidos, uma figura trágica, assim como Lúcifer é um personagem igualmente trágico, principalmente a partir de versões como Paraíso Perdido de John Milton. Esse desfecho aqui, Ryo/Satã, se arrepende muito do que fez. Eu estava tentando lutar pelo que é certo a partir da visão de mundo que eu tinha. Inclusive, entendo o meu lado. Eu desperto entre a humanidade e eu vejo uma terra poluída, eu vejo uma série de violências sendo cometidas e eu penso, cara, esse povo não é bom. Essa tal de humanidade não é coisa do bem. Perceba que é brincadeira de perspectivismo radical que o Gonagai opera. Na visão de Satã, o mal é a humanidade. É ela que comete horrores que nem mesmo os demônios são capazes. Satã, então, havia espontaneamente. É pior que é verdade, cara. É exatamente isso aí. A obra de Devilman retrata muito bem isso, assim, no sentido de que, cara, as pessoas... Existe muita pessoa... Assim como existem pessoas boas, né? Existem pessoas ruins também, né? Muito ruins. E que, cara, às vezes a pessoa pode se passar até por uma pessoa boa. Mas às vezes, mano... Às vezes ela só precisa de aquele empurrãozinho, tá ligado? E aí que a gente fala onde o demônio mora, tá ligado? Aí o mente vazia, a oficina do diabo, mais ou menos assim, tá ligado? É nessas pessoas assim, meio que estão em dúvida, ou então, sei lá, não tem uma emocional muito bom. Enfim, é aí onde o demônio, as pessoas mais frágeis, né? É aí que ele ataca, velho. Tá ligado? É foda, velho. Comete horrores que nem mesmo os demônios são capazes. Satã, então, havia espontaneamente se congelado, porque ele que havia conseguido vencer essa rebelião contra Deus, ou contra os deuses astronautas, não sabia bem direito o que fazer a partir de agora. Aqui a gente tem a figura, então, desse Satã com dúvidas, uma certa crise, inclusive moral. E é nesse final aqui que ele olha para Akira e diz: eu acho
porque eu agi errado. A humanidade que me pareceu tão maligna, ao exterminá-la, eu me tornei tão maligno quanto ela. Por isso que eu insisto aqui, quem diz que Devilman é uma obra niilista, tá vendo errado. Porque a ideia aqui que o Gonagai tá apostando muito no final é de que até mesmo o mais dos malignos pode... Pô, lembrei de, não sei, nada a ver com nada, tá? Mas eu lembrei de Hellboy aqui, né, velho? Hellboy, ele é o demônio pra fazer o apocalipse, né? Tipo um Armagedon que foi mostrado ali, né? Causar desgraça. Só que como ele foi achado por um humano de bom coração, ele acabou que ele virou o cara que luta contra os demônios, né, velho? É o demônio do bem, o demônio que luta contra os demônios, né? Porque a ideia aqui que o Gonagai está apostando muito no final é de que até mesmo o mais dos malignos pode se arrepender. Mais do que isso, entender que negar a humanidade, se voltar contra um irmão, uma irmã, se voltar contra outras pessoas, a alternativa errada. Sim, a humanidade faz merda. Sim, a humanidade é cruel, mas a misantropia não é uma alternativa. O ódio do humano pelo humano é só o alimento de tudo aquilo que sempre deu errado. Então a gente tem um final feliz, certo? E a resposta é não. Porque se por um lado existe uma espécie de... É aquele negócio também, né, velho? Às vezes você é muito bom, mas às vezes as circunstâncias te levam a agir com atos de maldade, né, velho? Porra. de luminosidade. Tem um final feliz, certo? E a resposta é não. Porque se por um lado existe uma espécie de luminosidade nessa discussão moral final, por O outro, certo é não agir, né? Mas aí depende de pessoa pra pessoa, né, velho? Tem alguns que são... Eu costumo chamar isso de força de vontade, tá ligado? Tem uns que são fortes, tá ligado? Emocionalmente, mentalmente, né? Mas tem outras que, infelizmente, acabam cedendo, ele está lidando com uma típica tragédia, e aqui no sentido grego antigo, ou seja, por mais que nós lutemos, o destino foge da gente. Sempre há um terror no horizonte. E o que a gente percebe é que Ryo / Satã, nesse seu discurso, ao lado de Akira, não escuta mais o amigo. Ou seja, Akira não tem mais o que dizer. E isso acontece porque Akira está morto. Inclusive, toda essa conversa se deu com Akira desmembrado. Ele estava sem a sua parte do corpo da cintura para baixo. Era o fim da guerra. Não haviam mais demônios, nem outros Devilman. Tinha sobrado só Satã e Amon, só Ryo e Akira. E Akira morreu. Ryo não tem mais um amigo, perdeu a sua grande paixão. Satã, que lutou pela vida, no caso pela vida dos demônios, teve também a sua recompensa amarga. Só sobrou ele. Não tem mais nada. É como se fosse essa a sua punição. No horizonte, porém, diante do sol, uma série de outras figuras angelicais, parecidas com o próprio Satã. Esse final fica muito em aberto, contudo há uma leitura corrente que vai entender que aqui você tem o fim de um ciclo e o início de outro. Dentro dessa cosmologia que Gonagai cria, os eventos que a gente acompanha em Devilman é só mais um dos mundos possíveis. As coisas vão recomeçar de novo, aliás, vão surgir demônios de novo, vai surgir a humanidade de novo, e talvez o desfecho seja outro. Talvez a gente não se consuma por ódio, talvez nesse mundo possível que nós estamos agora, talvez o ódio mais pra frente cabe a gente fazer alguma coisa. É interessante como aqui tem muito da filosofia de Leibniz, que é quem muito vai teorizar sobre os mundos possíveis, e o quanto cada um desses mundos possíveis são a formação de uma perspectiva, de uma ordem que Deus assim estabeleceu. E mesmo Deus sendo absolutamente bom, a existência do livre-arbítrio dá margem para que o mal também aconteça. Assim como esse mesmo filósofo Leibniz, Gonagai aqui vai explorar um perspectivismo radical, onde cada um vê as coisas de um jeito. É, mano, é aquele negócio, né, velho? O livre-arbítrio faz cada um pensar da forma que quiser, né, velho? Agir como quiser. Isso me lembrou meio aquele negócio do paradoxo do progresso, né, velho? Tipo assim, digamos que Deus, né, assim, pelo menos no caso eu que sou religioso, acredito que Deus é um cara muito bom, né, uma entidade muito boa. Se ele estivesse controlando todo mundo do jeito que ele controlava, né, a priori, assim, os anjos, pelo menos, né, tudo assim, tudo talvez se viveria muito bem, tá ligado? Da forma dele, tá ligado? Todo mundo ia ser bom, né, velho? Porque ele estaria no controle de tudo. A partir do momento que ele falou, pô, os anjos, meus servos aqui, dou livre-arbítrio pra cada um pensar por si só, né, velho? Deu livre-arbítrio pra humanidade, né? Cada um tome suas decisões. Aí virou uma desgraça, né, velho?
Aí deu a treta, mano. Aí aqui vai Aí explorar fudeu. um perspectivismo radical, onde cada um vê as coisas de um jeito, onde cada um de maneira isolada, fechada, só consegue perceber o todo a partir do seu ponto de vista. Porém, esse mesmo perspectivismo, que pode muitas vezes alimentar a ignorância entre as pessoas, é também o que traz a sua diversidade e a capacidade de compreensão de como os outros veem as coisas. Dito de outra forma, Devilman é uma espécie de tratado por uma paz profundamente radical, no sentido de raiz mesmo, entre deuses, demônios, homens demônio, ou mesmo anjos, e claro, nós, seres humanos. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o Devilman está esgotado, infelizmente. Mas às vezes vocês podem encontrar em algum lugar, ou mesmo pode ter uma reimpressão. Então fica aquela dica de sempre. Tenho vontade de arrumar isso aí, velho, com esse livro aí, velho. Sebos, mas se forem na Amazon, o nosso link aqui, nem que seja pra comprar qualquer outra coisa, só pra nos ajudar. Já que eu fiz esse vídeo aqui, deu trabalho, porra. Se você for comprar escova de dente, usa o meu link aqui que ajuda. E sim, talvez possa ter uma terceira parte este vídeo. Aí você diz, tá, mas não encerrou a história do Devilman? Sim, encerrou no mangá. Mas tem o anime de 2018, Devilman Crybaby, que uma galera já pediu pra eu comentar aqui. Então, se esse vídeo aqui bombar, quem sabe daqui um ano, alguma coisa assim, eu faço uma terceira parte, analisando somente o anime recente. Sugiro também que outras obras do Go Nagai eu posso falar aqui. Quem sabe eu começo a abrir a porteira pra falar de mecha neste canal. Tem pouco vídeo a respeito. Enfim, sugiram. E já que eu falei de capiroto, fica a sugestão do nosso vídeo analisando pecadores. Alguns vão dizer, não é diabo, é vampiro. Racista é tudo chupador, mano. É muito... velho. Mas vocês vão Caralho, aí perceber é foda. que dá no mesmo. E esse Tem final muita foi coisa a ver com mamador, Devilman. velho? E siga a gente Eu nas achei nossas outras redes sociais, mamador, velho. TikTok, Blue Sky, Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal. E umas thumb de quadrinho no sarjeta. Pô, muito bom, velho. Quem assiste é doente, velho. Pô, mano, tá aí, eu tentei ler 2 vezes, mano. É Gantz. Pô, eu cheguei até a metade e parei. Depois eu fui de novo, mano. Chegando perto da metade eu parei, velho. Eu tentei ler Gantz 2 vezes, cara. Foda, mano. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa frase serve bem para quadrinhos na sarjeta que só vê tudo pela ótica comunista. Cara, eu curto quadrinhos. Eu sei que ele talvez seja um cara meio polêmico, né, mano? Assim, atualmente eu não recebo tanto, tá? Mas antigamente, quando eu comecei a reagir ao quadrinho na sarjeta, assim, os primeiros pedidos, tem uma galera que ficava comentando isso, velho. Ah, não assiste esse cara não, porque esse cara é esquerdista. Ah, esse cara aí, ele tem viés político nos vídeos, não sei o que. Cara, eu não sei, tá ligado? Eu acho os vídeos dele muito foda, tá ligado? Assim, eu curto. Obviamente algumas coisas eu discordo, outras, que nem esse vídeo aqui. Como eu sou um desconhecedor de alguns temas, por exemplo, eu assumo, eu não sei o que é fascismo, se é um pé da letra, né? O outro ali, sei lá, minimalistas, nem sei o que é sulista, tô brincando. O outro lista ali que ele falou ali que vocês me explicaram ali, né, de descrença, né? Enfim, eu realmente não sei, tá ligado? Mas, cara, muito bom vídeo, assim, a priori eu gostei bastante, né? A obra de Devilman me chama a atenção. Pô, se um dia eu tiver condições, né? Compraria facilmente o livro, mas eu ainda tenho outros livros pra comprar. Eu ainda tenho pequenas coisas ainda do New Gamer que eu tenho que comprar também. Eu quero ter muita vontade. Quero comprar a Divina Comédia. Tem muitos livros que eu tenho que comprar ainda, tá ligado? Alguns do... Caralho, do... Dan Brown, né? Também quero comprar. Gosto muito desse escritor. Enfim. Tem muita coisa ainda, velho. Muita coisa, cara. Foda, mano. Mas enfim, muito bom. Gostei. E um dia eu vou ter que assistir em off. Não dá pra assistir em live, né? O anime do Devilman, né? Pior que quando antes de começar o vídeo eu até tava me perguntando por que não tem Crybaby no nome? Isso aí então é invenção do anime, né? Crybaby só pra dar aquela diferenciada, né? Do antigo pro novo, provavelmente. Não dá pra ver em live não, vou ter que ver o bagulho. Direita, fascismo e nazismo. Se o pessoal acha que o nazismo é um problema, dá pra ficar endereçando em todo mundo no Brasil, não vive nesse país. Eu também acho foda esquerda e direita que caguei completamente. Foda.
Fudeu meu patrocínio, por quê? Será muita coisa pra ver em live, caralho. Deve nem pra ver. Tem peito e bunda na tela. Cada praticamente. Pois é, isso aí. O pior que eu já tinha visto. Acho que eu já fiz um react do Guto, velho. Comentando sobre algo nesse sentido, os animes mais pesados, sei lá, alguma coisa assim, eu não lembro. Aí ele chegou a comentar sobre Devilman Crybaby, velho. Eu acho que eu já vi reagir a um vídeo nesse sentido. Bom, dito isso, muito bom, gostei do vídeo, né? Parabéns aí ao Quadrinhos na Sarjeta, like dado, né? Muito bom, muito bom. E atendido o pedido do maninho lá, que eu esqueci o nome agora, né? Mas um salve pra ele aí, né? Espero que ele fique feliz, né? Comentei pouco, prestei mais atenção, né, velho? Sim, desconheço completamente a obra, né? Então foi mais prestando atenção mesmo o que estava acontecendo ali. Algumas coisas. Ele até fez um bom resumo. Praticamente ele falou a primeira parte, meio que juntou a primeira com essa aqui, porque as coisas que ele falou quando eles vão pro passado lá, que eles passam pelo vovô, pelo Maria Antonieta, pela rapaziada lá. E galera, o negócio do vovô é uma zoeira que tem aqui na live aqui, tá? Enfim, leva a sério essa porra, não. E essas paradas aí, isso aí ele já tinha dado, será? Ele já tinha falado na primeira parte lá, velho. Né? E ele tornou falar aqui de novo, né? Trouxe algumas coisas que ele já tinha dito. Então, bom, foi um bom resumo com complemento do final, né, velho? Muito bom, muito bom. Gostei do vídeo. O Zatan poderia viajar no tempo, ele não poderia no final só ter voltado? Fica o pensamento aí. Sei lá, mano. Não sei se ele só. Porra, sei lá também porque que ele pensou que ele não poderia voltar, mano. Tá ligado? Enfim, sei lá, sei lá. O homem é um cavalo forte de coração